Sou o professor Augusto Moura, professor de Estatística. Vamos continuar com a nossa aula falando sobre a distribuição de probabilidade, as distribuições descontínuas de probabilidade. Vamos falar sobre a distribuição de Bernoulli, que é um caso especial da distribuição binomial. Vimos que numa distribuição binomial, temos que a probabilidade de x ser igual a um determinado valor k será igual a combinação, o binomial ou a combinação de n e k, p, que é a probabilidade de sucesso, elevado a k sucessos, que multiplica 1 menos p, elevado a 1n menos k. Bom, quando temos uma distribuição em que n é igual a 1, quando n é igual a 1 e o valor de k pertence ao conjunto formado por dois elementos apenas, um binário 0 e 1, então essa distribuição binomial ela passa a ser um modelo de distribuição conhecida como distribuição de Bernoulli. Então, quando k pertence ao conjunto 0 e 1, com n igual a 1, então temos a distribuição de Bernoulli. Só teremos dois casos, ou o valor de x é igual a 1, onde teremos a probabilidade igual a p, ou então o valor de x, que é o k, igual a 0, onde teremos uma probabilidade 1 menos p. Então está aqui descrita a distribuição de Bernoulli. Nome em homenagem ao cientista suíço Jacob Bernoulli, é uma distribuição discreta de espaço amostral, 0 e 1, que tem valor 1, observe que só admite dois valores, valores 1 com probabilidade de sucesso p e o valor 0 com probabilidade de falha ou de fracasso 1 menos p. Então essa distribuição é conhecida como distribuição de Bernoulli. Não esqueça, é um caso particular de uma distribuição binomial. É uma distribuição binomial quando o número de elementos é igual a 1. Um exemplo disso é o lançamento de uma moeda. Então, se você lançar apenas uma moeda, só existem duas possibilidades. Ou ela é cara ou ela é coroa. Eu posso dizer que ser cara é k igual a 1 e ser coroa k igual a 0. É uma situação de um binômio, uma distribuição que só admite binário. Né? Existem duas possibilidades, são valores binários, ou 0 ou 1. Bom, veja aí a forma de se representar a distribuição de Bernoulli. A distribuição de Bernoulli é dada por uma função com dois parâmetros, k, que admite valor 0 ou valor 1, e a sua probabilidade de ocorrência. A probabilidade de k ser igual a 1 é igual a p, e a probabilidade de k igual a 0 é 1 menos p. Está aqui a função distribuição de probabilidade. A função é p elevado a k, que multiplica 1 menos p elevado a 1 menos k. Se você fizer o cálculo para k igual a 1, você vai ter, se k for igual a 1, a probabilidade, você vai verificar que a probabilidade será p para k igual a 1, e a probabilidade para k igual a 0, nessa expressão, vai dar exatamente 1 menos p. Vai ser o resultado dessa expressão para esses dois valores possíveis de k. O valor esperado da distribuição é o próprio p, e o valor da variância será p que multiplica 1 menos p. Não esqueça que para uma distribuição binomial, o valor da esperança matemática era n vezes p. Se n for igual a 1, então fica igual à distribuição de Bernoulli. E a variância de x é igual a n que multiplica p, que multiplica 1 menos p. Então, do mesmo jeito, se n for igual a 1, você vai ter situações idênticas. Bom, vamos continuar nossa análise vendo aí a distribuição de Bernoulli. Vamos ao texto aí que aparece em provas de concurso público. Esse texto foi retirado de uma prova do CESP. Considere um processo de amostragem, de uma população finita cuja variável de interesse seja binária e assume o valor 0 e 1. A questão não vai te dizer que a distribuição é uma distribuição de Bernoulli, nem é uma distribuição de binomial, nem distribuição de Poisson, nem normal. Então, é necessário que você conheça esse tipo de distribuição, as suas características. Então, uma característica é essa, que a variável assume apenas valores binários, 0 e 1. Continuando, sendo que a proporção de indivíduos com o valor igual a 1 é 0,4, p igual a 0,4 ou 40%.
Considere ainda que a probabilidade de cada indivíduo ser sorteado seja a mesma para todos os indivíduos da amostragem. Isso aqui é uma condição necessária para que se encaixe no caso de distribuição de Bernoulli, e que, após cada sorteio, haja reposição do indivíduo selecionado na amostra. Então, tanto na distribuição binomial quanto na distribuição de Bernoulli, tem que atender essas duas condições. Cada indivíduo tem a mesma probabilidade de ser sorteado e a probabilidade de cada indivíduo ser sorteado é a mesma para todos os indivíduos e que haja reposição do indivíduo sorteado na amostragem. Após o sorteio, esse indivíduo volta e pode ser sorteado novamente. Bom, a questão pede aí para determinar o valor esperado e a variância da distribuição. Então, basta memorizar as relações que vimos. O valor esperado da distribuição é o próprio P e o valor de P é 0,4. E a variância dessa distribuição será P que multiplica 1 menos P, ou seja, 0,4 que multiplica 1 menos 0,4, ou seja, 0,6. 0,4 vezes 0,6, que é igual a 0,24. Então, temos aí o valor esperado, 40%, e a variância, 24%, ou 0,4, 0,24. Continuando aí falando da distribuição de Bernoulli, temos aí o gráfico representativo para 4 situações. A primeira situação, se a probabilidade for igual a 1, vamos mudar aqui a cor da tinta para coincidir, ó. Se P for igual a 1, esse P igual a 1 significa a probabilidade do valor de K ser igual a 1. A probabilidade do valor de K ser igual a 1 sendo 1, a probabilidade do valor de K ser igual a 0 será 1 menos 1, ou seja, 0. Então, observe aí os pontos marcados no gráfico, em azul. Se a probabilidade for 0,8, então vamos mudar aqui para a cor vermelha, que está representando aqui, por uma bolinha vermelha. Se a probabilidade for 0,8, então se a probabilidade de K igual a 1 for 0,8 ou 80%, significa que a probabilidade de K igual a 0 será de 0,2 ou 20%. E assim por diante. Se a probabilidade for meio, vamos pegar aqui a cor laranja, então se a probabilidade do K igual a 1 for meio, então a probabilidade do K igual a 0 também será meio. Não esqueça que a situação é um sistema binário, ou admite valor 0 ou admite valor 1. E o último caso, exemplificado pela cor verde aqui, ó, se a probabilidade do valor K for igual a 1 igual a 0,3, é 30%, a probabilidade do valor K ser igual a 0, então será de 0,7 ou 70%. Bom, está aí descrito, né, 4 situações através desse gráfico. A probabilidade vai de 0 a 1, a probabilidade de sucesso, e a probabilidade de fracasso vai de 1 a 0. Bom, continuando, vamos ver aí nosso exemplo. Considere um processo de amostragem de uma população finita cuja variável de interesse seja binária e assume os valores 0 e 1, significa que é uma distribuição de Bernoulli, sendo a proporção de indivíduos com valor igual a 0,03. Considere ainda que a probabilidade de cada indivíduo ser sorteado seja a mesma para todos os indivíduos da amostragem, isso é uma condição necessária, e que após cada sorteio haja reposição do indivíduo selecionado na amostra, é outra condição necessária para que siga uma distribuição de Bernoulli. A partir dessas informações, julgue o item subsequente. Se for coletada uma amostra de tamanho n igual a 20, o número total de observações sorteadas com o valor 1 terá distribuição binomial com o parâmetro n e p. Bom, este item ele é julgado como certo. Por quê? Porque essa distribuição citada anteriormente é uma distribuição de Bernoulli. Só que no caso da distribuição de Bernoulli, o n tem que ser igual a 1. Se eu utilizar 20, ou seja, se eu jogar uma moeda, eu tenho uma situação que se encaixa na distribuição de Bernoulli. Mas se eu jogar 20 moedas, então esse exemplo aí já encaixa na distribuição binomial. Em vez de distribuição de Bernoulli, eu vou ter uma distribuição binomial para n igual a 20. E como é que se expressa, né, o resultado disto? O número total de observações sorteadas com o valor 1 terá distribuição binomial com o parâmetro n e p. Está correto. No caso, a probabilidade de x ser igual
a 1 será igual a N P elevado a x e 1 menos P elevado a 1 menos x. Então, x igual a k, né? É verdade, x igual a k. Bom, gente, temos aí o que foi citado no nosso início de aula, a distribuição de Bernoulli. É nessa hora que você guarde essas condições que foram vistas até o momento. Bom, vamos na sequência, vamos falar de uma outra distribuição, que é a distribuição de Poisson. Mas isso aí vai ficar para a nossa próxima aula. Até lá!